Oi pra todo mundo! Oi, oi! Nós aqui de novo. Ei! Deixa eu perguntar uma coisa, aproveitar logo de cara já perguntar uma coisa pra tirar uma dúvida também. Hum. Tá? No último vídeo que a gente fez disso, todo mundo ficou achando que eu era um puta de um babaca porque você tentou fazer um troço comigo na tela e o pessoal não sabe que você tá vendo a minha webcam, mas eu não tô vendo a sua. Então eu não vi que você tava fazendo coisinhas na tela e aí todo mundo achou que eu tava sendo babaca com você. Onde é que você tá? Você tá aqui ou você tá aqui? Eu tô aí. Ah, ótimo, eu não tô te vendo. Você falar isso eu não de porra nenhuma. Porra, obrigado. Ó, eu vou prometer uma coisa, não farei nenhuma coisinha agora, tá bom? Nenhuma coisinha. Nada, Tá. absolutamente nada, nada, Araújo. Você tá aqui? Assim, é isso, isso, Esse isso. ladinho aqui? É, Vou acariciar você isso, aqui. ó, ó. Oh, Pariu. isso. Tá aqui, Ai, pariu. que bom. Ah, não faz isso. Eu Você, eu tenho gostos peculiares. você, Vamos você, lá, é um- então. você é um animal sexual, você. Por favor, nenhum de vocês. Eu acho que ninguém vai fazer isso. Eu realmente acho que ninguém vai fazer isso. Nenhum de vocês faça Photoshop do Thunder dizendo cuidado com este animal sexual. Não façam isso. Faz sentido. Não façam. É porque a gente também não tá mais na época de 50 tons de cinza, né? Então os memes de eu tenho gostos peculiares, você não entenderia. Eu acho que não funciona mais, né? O pessoal é muito serelepe hoje em dia, eles são muito dinâmicos, né? É. A juventude, os memes são muito rápidos. É incrível. Eu não Mas consigo você acompanhar. acabou de criar 50 tons de Thunder, então agora fodeu. Maravilha, Agora cara. não tem mais como correr disso. Ia É ser isso. maravilhoso. E aqui estamos para a segunda vez respondendo as perguntas das pessoas que ajudaram Videogame segunda temporada a acontecer. Todo mês tem um vídeo de perguntas e respostas para os participantes do grupo exclusivo de Facebook criado para os apoiadores do Videogame segunda temporada. E nós temos um monte de perguntas para responder. Algumas eu estou pressupunhetendo que sejam duplicatas da primeira vez, porque isso sempre acontece. Não, que isso? Imagina. Você está Subestimando? subestimando isso. Obrigado. Eu não sei mais falar, cara. Eu tô Pa- Falar a palavra difícil, né? falar palavra difícil eu não consigo mais. Usar o português pra mim agora é impossível. Bem, então vamos lá. Deixa eu puxar o carro aqui, então. Vai lá, toca lá. Começando com o Matheus Bento. Qual foi o gênero esteve mais presente em toda a temporada de videogames? Estavam nas expectativas de vocês ou foram pegos de surpresa? O gênero. Eu acho que o gênero mais comum dessa temporada acabou sendo o jogo de luta, meio que Sim. por coincidência, né? Quase que por acidente. Uhum, acidente, sei. Claro. Araújo chega, olha, Thunder, tô essa porra aqui de uma alavanca. Vamos debulhar esse negócio. Vou ficar colocando a culpa dos sons estranhos que a gente for fazer em você. Mas- Pronto. Vamos mas dedicar não- um dia não é- inteiro só de jogo de luta. Super. Mas não Nada foi planejado. falso. Não. Foi falso. Não foi. Os espancamentos de botão foi absolutamente real. Mas acabou meio que acontecendo que a gente estava tentando fazer mais jogos que nós dois estivéssemos jogando ao mesmo tempo. E jogos em co-op, dessa vez foi mais difícil organizar. Teve poucos jogos em co-op. A maioria dos jogos acabou sendo competitivo. Então acabou caindo mais por jogos de luta. A maioria dos jogos co-op, eles caíram sendo jogos de música. Os jogos do PlayStation Move que a gente gravou, teve vários que foram em co-op, que são os de tiro. Mas acabou caindo mais jogos de luta porque eles são fáceis, sabe? São episódios fáceis de produzir. Os temas são simples de baterem com a gente e o gameplay era fácil de ter duas pessoas jogando ao mesmo tempo. Então meio que era um vídeo que saía naturalmente. E até porque a gente tinha muitos jogos de luta de anime, então a conversa era mais fácil de acontecer naturalmente nessa hora também por causa disso. Sim, o pessoal não consegue fazer jogo de anime que não seja de lutinha ou RPG porco. Exato. Então, a gente tinha joguinho de lutinha e tem outra. Nessa temporada a gente teve um pouquinho menos banner up, justamente por questão de gerência de tempo. Banner up Também. demora de 1 hora, 2 horas pra você fazer uma run, vamos dizer assim.
E não vale a pena jogar metade de um beat'em up, porque você Não. sabe que você tá perto do final. Então é que Uhum. se vai ter que ir até o final. E ir até o final é 40 minutos, 1 hora e meia. E acaba não valendo o investimento. Porque senão seria beat'em ups em co-op, seriam muito mais frequentes, com toda certeza. Sim, é um jogo que eu acho que em consenso gostamos muito, né? Absolutamente, funciona. E também tem vários beat'em ups de anime que daria pra utilizar. Power Sim. Rangers, Sailor Moon, tinham vários, mas aí ele é tudo 40 minutos, 1 hora, em que a gente ia ter que ficar investindo num único tema, num único jogo, e para a proposta que a gente fez de episódios um pouco mais curtos, acabava que ia contra isso. Ó. Também, tanto que teve vários jogos de luta em que a gente não se ateu à regra de usar todos os personagens. A gente usava os personagens que pareciam mais interessantes pra gente e vai até bater a meta, e vambora. Aí a gente dobra a meta. Aí dobra a meta. Próximo. Leonardo Alves, qual dos jogos de luta que vocês jogaram que vocês nunca tinham jogado, mas gostaram o suficiente para jogar depois, fora das gravações? Ah, Depois, fora das gravações, eu acho que nenhum. Pelo menos eu, pessoalmente, não me lembro de que nenhum que eu tenha jogado ainda. Você chegou a pegar algum depois da gravação? Não, eu queria pegar o BlazBlue, mas Tag questão... Battle. É, é. É, Eu queria, mas questão financeira não deu. E eu também não sou uma pessoa que invisto muito meu tempo em jogo de luta. Assim, eu acho que devo ter falado sobre isso em algum episódio. Que todos os jogos de luta pra mim foram super casuais. Eu acho que sim. o jogo que eu mais me investi pra aprender foi o Fate... Ai, qual que era? Ah, Less... do PlayStation 2 que Unlimited a gente Codes. jogou, Isso. eu acho que era Unlimited Codes. É ele mesmo. É Que Unlimited Codes. metade do vídeo que a gente fez dele foi você me explicando as mecânicas do jogo. É Como complicado. que funcionava o super e qual era a regra do poder desse personagem e como é que você fazia pra soltar o especial secreto de um personagem e as regras específicas do jogo e que era um jogo que você sabia mais. E pra mim, teve alguns. A maioria dos jogos. Porque quem escolheu a maior parte dos jogos de luta acabou sendo eu. Uhum. Simplesmente porque eu tinha mais conhecimento deles em mãos. Mas então foi coisa do tipo. Eu ainda jogo Street Fighter V, mas eu também sou casual, eu também sou super casual com jogos de luta. Eu sei alguma coisa por pura prática, porque eu jogo com alguma frequência. Então você acaba aprendendo por mera repetição. Mas, tipo, às vezes eu fico 2, 3 meses sem jogar um jogo de luta, que é o suficiente para você desaprender praticamente tudo. A gente jogou o Dragon Ball Fighters e desde então saiu personagem novo para aquele jogo que até hoje eu não usei. E eu tenho. Então, sabe, a gente perde prática porque não são jogos que a gente dedica. Hoje eu vou tirar o final de semana pra ir pro online fazer ranqueado jogo de luta. Não é exatamente os nossos hábitos de videogames pessoais não vão para esse lado, embora a gente curta. A gente curte até o que a gente não sabe jogar. É verdade. E esses jogos tem investimento. Você tem que Tem. saber. Cara, eu aprendi a dar Hadouken pelo Araújo, olha só. Olha o nível de incompetência da pessoa. Você acha que eu manjo de luta, né? Não. Inclusive, a gente queria jogar de Boku no Hero porque ia ser legal, mas não tava disponível no momento. Quem sabe? É, Terceira temporada tá aí, cara. Quem sabe? Não prometemos ah, nada. vai pro próximo. Bora. Flávio Scheffer, eu acho que é isso. Você Eu já me acredito falou. que seja isso. Ele já me mandou o nome dele, mas eu não me lembro. Eu não me lembro como pronuncia. Depois você me corrige. Araújo Thunder, qual foi a melhor diferença das gravações da primeira season pra essa? O entrosamento foi mais fácil, por exemplo? Aproveitando o gancho, vocês já pensaram em expandir o conceito de videogames para outras mídias, como foi feito no vídeo do Bingo Games? E Thunder, vê se pronuncia meu nome certo! Aí está. Aí, ele tentou, mas ele tentou. Eu tentei, eu juro, depois... Olha só, como as estrelas se alinham, né, gente? Pois é. Mas, bem, a primeira... Eu acho que a maior diferença da primeira season pra segunda season, a gente já falou no vídeo passado, mas essencialmente a gente já sabia o caminho das pedras nessa segunda temporada. Então, muitas dificuldades
problemas técnicos, Acontece. questões de gerenciar o nosso tempo, nossos recursos. A gente já tinha em mãos o que a gente já tinha feito antes, então era mais fácil de fluir, né? Obviamente sempre vai sair alguma coisa fora do esperado, tanto que nessa temporada o maior agravante para nós com certeza foi saúde, né? O Araújo ficou bem ruim, quase que mais da metade da gravação, e eu tava embarcando na doença junto. Sim. Então, essencialmente foi isso, né? Tanto que se não fosse por esse fator, provavelmente tinha fluído melhor, muito mais, alguns episódios, né? Agora vocês estão tendo aí o especial do final de ano, que foi gravado, a última gravação que a gente fez, e dá pra ver que é visível o nosso cansaço. Eu tava revendo e falei, caraca, brother. Fica gritante você comparar, por exemplo, o Taiko no Tatsujin, que foi do primeiro dia, comparar ele com o Super Mario, que foi do último dia. E você vê que, embora o cérebro esteja funcionando, o corpo já está falhando em acompanhar, porque o desgaste de energia é real e inevitável nessa hora. E não tem muito o que fazer. O entrosamento, claro, que ele foi muito mais fácil. A gente conseguiu começar, a gente já bateu no chão correndo. Não teve mais ganhar ritmo, foi só vamos pegar o tom de voz à medida que a gente vai fazendo, mas a gente já sabe mais ou menos para que direção ir e o que evitar, e vamos embora. Tanto que a gente conseguiu produzir muito mais que na primeira temporada, num período de tempo similar, porque a gente já sabia qual era o nosso start-stop, para onde vai. A gente testou vários jogos antes de começar a gravação para evitar problemas técnicos, e ainda assim eles aconteceram. Então foi muito mais a experiência fortaleceu a experiência. A segunda parte da pergunta é se a gente tem projetos similares, né, com o conceito de videogames para outras mídias, como foi o Bingo Games. Assim, em questão do videogames, a gente já conversou algumas coisas, mas não foi lá nada pra frente, porque as ideias que a gente teve não dependiam da gente. Sim. Então, eu acho que, pelo menos por agora, é terminar a segunda temporada e ver os frutos que gerou através disso, né? Pelo menos não conversamos nada a partir disso. Até porque tem certas coisas que não dependem do formato de videogames para acontecer. Por exemplo, eu já falei de renovar o conceito do Bingo Games para tentar reinventar o quadro num formato que fosse mais prático de fazer. Isso não é uma coisa que necessariamente depende do videogames para acontecer. É uma coisa que eu posso simplesmente chegar pro Thunder e ver, Thunder, você tá afim de ver um filme hoje e gravar a reação? Vamos embora fazer. Bum, pega e faz. Então é uma coisa que a gente pode fazer bastando as agendas se alinharem. E isso vale para qualquer ideia. Eu já conversei com o Thunder, a gente tinha uma ideia de fazer comparativo de jogos baseados em anime e animes baseados em jogos, e isso é uma coisa que simplesmente requer tempo livre. Não é uma coisa que requer necessariamente de um planejamento complexo como o videogame esteve. Mas é aquele negócio, como a temporada vai correr aí 2019 adentro, não vale a pena a gente tentar se programar muito para o futuro agora. Tem que deixar os meses correrem para as coisas chegarem e a gente de fato conseguir ver o que a gente consegue entregar, o que a gente consegue fazer e o que a gente tem tempo para de fato produzir. Tanto que, assim, a vontade sempre é mútua, né? Tipo, quando eu jogo uma ideia pro Araújo, sempre rebate com saldo, com uma ideia positiva, o mesmo acontece, então, sei lá, a gente se entende muito bem. Então, o problema não é falta de vontade, mas, assim, é alinhar as estrelas de novo, né? Assim como acertar o seu nome. Então, desculpa. Vamos ver aqui. Próximo. Pablo Prestes. Quais foram os principais contratempos para as gravações, além do Thunder perder avião e aquela falta de energia elétrica? Thunder, começa respondendo para mim aí que eu vou abrir a porta pro cachorro aqui, você vai coisa e tal, eu vou aqui. Ok. Vai lá. Eu vou aqui. Isso, vai. Sobre a perda do avião, foi uma triste infelicidade, onde nesse ano de 2018 vai ser consagrado na minha vida de perder 2 voos, né? 2 voos, um não era meu, mas enfim. Então eu tenho um problema com check-in, cara. Check-in é um negócio muito complexo pra mim. É muito difícil você chegar 40 minutos antes na porra do aeroporto. Na minha questão, né, quando eu perdi o avião,
era mais questão dos horários de ônibus, porque o horário do meu ônibus ele chegava muito em cima da hora e não deu tempo de fazer check-in. Então foi basicamente isso. Depois a gente teve que gastar uma fortuna com a segunda passagem, tinha que ser o quanto antes, porque a gente tava com a agenda toda programada. Então foi uma imbecilidade minha que, obviamente, não vai ocorrer de novo, cara. Eu meto um grab hook ali na porra do avião e vou, né? Então, enquanto a isso foi complicado. Mas também tivemos aí, eu acho que o maior contratempo que, infelizmente, acontece, né? Saúde não é algo que a gente controla. Foi o Araújo ter começado a ficar mais zoado um pouco antes do meio das gravações pra frente. Sim. E eu, no embalo, comecei a ficar ruim também. Um contratempo que aconteceu com a gente, que eu acho que a gente não mencionou no vídeo anterior, que foi tipo... foi até o que eu mencionei. A gente se preparou testando e organizando os jogos com antecedência e ainda assim teve jogo que não deu certo. No sentido de, esse jogo não quer rodar. O jogo estava funcionando antes, ele não funciona mais. Toda vez que a gente inicia o jogo crasheia pro desktop. Ou essa ISO parou de funcionar, ou o disco não está rodando. Coisas que simplesmente começaram a acontecer. E é o tipo de coisa assim, não importa o quanto você possa se planejar, isso sempre tem uma possibilidade de acontecer. É por isso que a gente sempre tem um plano B, tanto que toda vez que tinha um jogo que podia dar problema, eu tinha um plano B na mão. Esse jogo que não funcionou, eu tenho um outro jogo com exatamente o mesmo nome, vamos usar esse outro jogo e fazer uma brincadeira com esse outro, com o nome sei, vambora. Esse aqui não quer funcionar, beleza, vamos pegar um outro jogo dessa mesma franquia e vamos explicar no vídeo o que aconteceu, e toca o barco. E tipo, você tem que ser flexível, porque senão você vai empacar. Tipo, se a gente ficasse... esse jogo não funcionou, vamos fazer esse jogo funcionar. E aí se perde-se um dia inteiro pra fazer um vídeo, quando a gente ainda tem que fazer mais 10 pra atender aquilo que a gente se comprometeu a entregar. Então você tem que ser flexível com os contratempos, porque senão o projeto simplesmente não vai avançar. Você tem que ter um certo jogo de cintura, de se adaptar à realidade do momento. Foi o que a gente fez com o próprio Mario Kart, por exemplo. Que tipo... Cara, Mario Kart é divertido, é relaxante, é light. Vamos relaxar e apenas jogar Mario Kart. E foi maravilhoso. E foi embora. Maravilhoso. Foi uma coisa do tipo, a gente vai fazer um episódio só, o clima tá tão bacana e a gente tá cansado mesmo, vamos aproveitar essa energia, que é a falta de energia, e vamos deixar aí. E aí foi múltiplos episódios de Mario Kart que não haviam sido planejados originalmente. Foi apenas, tá funcionando, toca o barco, vambora. E, sabe, a gente espera que vocês curtam, porque quando a gente foi vídeos que a gente ficou satisfeito de ter feito, sabe? A gente resolveu um problema em cima da hora e o resultado saiu positivo. Então a gente espera que essa energia também transmita para vocês no vídeo quando vocês conseguirem assistir eles. Sim, sim. Eu acho que do contrário também, né? A gente escolheu alguns jogos que não funcionariam na gravação, né? Assim... teve um caso de um jogo que eu acabei testando, que ele era parecido com o Spelunk, tipo, a gente tava meio que na pausa ali. La Mulana, isso. Testei, eu falei, não vai gerar um bom vídeo, então corta. Assim como também na reta final a gente começou a arriscar alguns jogos que a gente olhou pra trás e falou, putz, um jogo desse já é o suficiente para essa temporada, né? Um jogo desse estilo que é daqueles lá de Quick Time Event, né? De desenho. E os jogos de terror também. A gente cortou fora os 4. Porque, tipo, entre esses dois, esse aqui é ruim e engraçado. Esse aqui é bom e conhecido. Vamos pro bom e conhecido. Esse aqui é bom e conhecido, mas é parecido com esse outro que a gente fez. Esse aqui é ruim. Vamos pegar o ruim agora pra variar. E aí você vai, corta esse, pega esse. Abraça esse, vamos com esse. E aí vai avançando. Tanto que até o pessoal fica sabendo. A gente fez o especial de Halloween, mas a gente não parou os jogos de terror só naqueles. Tem outros que vão aparecer. Eles vão estar soltos ao longo do ano, que vão ser outros jogos que a gente vai botar ao longo do ano, que também são jogos de terror, tanto que a thumbnail é aquela thumbnail de fundo preto igual a do especial de Halloween, só não é do especial de Halloween, é um episódio normal que a gente fez. Sim. Bem, faltou luz, eu não lembro. Faltou, a gente até fez um videozinho de bastidores sobre isso.
Foi verdade. logo depois que a gente terminou de gravar, faltou luz. E acho que foi às 6, 7 da manhã que isso aconteceu. E a gente ainda não tinha terminado de gravar. Uhum, é verdade, verdade. Eu tava tão grog que eu nem lembrava que tinha acabado a luz. Bem, próximo aqui. Kusanagi Wilson. Araújo, qual é o sentimento de jogar em co-op com Thunder? Thunder, qual é a sensação de vencer o Araújo na maioria dos versos? What? Ok. Eu não sei se alguém fez a contagem. Fizeram na primeira temporada. Na primeira temporada foi você. Parece que eu tinha ganhado, mas aquele negócio, quando a gente joga sério, né? A gente tenta jogar pra realmente o negócio fluir. Só que em alguns jogos o Araújo domina muito mais do que eu, então creio eu que ele me dá uma chance. Creio eu que ele tira um pouco o pé do acelerador, assim como Street Fighter V. Mas eu tento jogar com empenho, né? Então acho que às vezes ele tentando me dar uma brecha, eu acabo aproveitando a brecha que ele me dá. Quando eu vejo... isso aconteceu em alguns jogos. Porque tem alguns jogos também que eu mesmo tô jogando pela primeira vez, então também não sei o que eu tô fazendo. Uhum. E aí é óbvio que a gente tá espancando botões e o que saiu, saiu, a gente tá se divertindo todo final. Bem isso. Agora, tem alguns jogos que, por exemplo, quando eu vejo que o Thunder tá tentando fazer o jogo funcionar, eu dou espaço. Que tipo, quando o Thunder começou a tentar fazer Hadouken, deixa ele fazer. Uhum. Deixa ele ver se ele consegue fazer. Ou me dá hit kill. É divertido pra caramba. Próximo? Uma parte da pergunta dele é pra você. Qual é o seu sentimento de jogar em co-op comigo? Ok. É que tá, cara. É que assim, o pessoal ficou com aquela... Teve toda a brincadeira que a gente fez de ficar pegando no pé do Thunder o tempo todo, mas... Foi inclusive uma coisa que a gente conversou sobre isso, que eu falei pro Thunder, eu vou desligar a educação de propósito e eu não vou pensar no que eu tô falando. E eu quero que você me trate igual. Então, tira o pé do freio e apenas vai. Se der merda, quando a gente terminar de falar o vídeo, a gente conversa, corrige e ajusta. Exato. Próximo. E aconteceu. Exatamente. Teve um episódio que eu tentei fazer uma coisa, o Araújo não entendeu. Ele terminou o vídeo. Thunder, o que aconteceu? Eu falei, aconteceu alguma coisa? Mano, você tava louco? Você tava drogado? Que merda que você fez? Eu falei, não, eu só tentei, tipo, ser mais retardado. Não, pera, não funcionou, dá um passo pra trás. Aí depois eu ajustei e o negócio foi longe, né? Então, assim, metade é uma pré-conversa, a outra são acasos do destino. E também você tem que... O fato de eu jogar co-op com Thunder, eu sei que vai ser bom, porque a gente já tem uma certa sinergia de jogar. E eu sei que o Thunder, ele tem uma atitude muito positiva. E eu assumo, quase que por consequência natural, uma atitude negativa. E uma meio que complementa a outra. Eu sei que quanto mais eu pego no pé do Thunder e mais eu sacaneio o Thunder, maior é a chance de eu me fuder. Então, o humor disso acaba sendo natural. Então eu sei que quanto mais eu encher o saco dele, maior é a chance de que eu vou pagar por isso. E o humor vai sair daí. Então eu não me incomodo de fazer. Então eu fico em cima do Thunder porque o Thunder tá avançando no jogo. Ele tá progredindo, ele tá avançando, tá conseguindo fazer as coisas. E eu tô ali fazendo merda e sou eu que tô me fudendo. Às vezes por minha própria culpa. Às vezes porque o Thunder tá fazendo alguma coisa e acaba gerando uma consequência pra mim. Então o negócio flui, sabe? É natural, mas é natural nesse sentido. Que eu sei que quanto mais eu tento pagar de fodão, pior vai ser pra mim lá na frente. Porque eventualmente eu vou fazer merda. Então é apenas natural que naquele momento vai ser um negócio muito mais significativo, porque eu passei 20 minutos falando merda no ouvido dele, aí nos 5 minutos finais eu me fodo. É apenas natural que aconteça. Então, pra agir dessa forma, sempre funciona muito bem. Até quando a gente tá tentando se ajudar, como a gente fez, por exemplo, em Metal Slug, é tipo, é natural. O Thunder fala, vai, eu vou. Eu falo, vai, ele vai. Então é sempre em propósito, é sempre a premissa de progredir, sempre avançando, sempre indo pra frente. Porque a gente sabe como a gente tá conversando, como a gente tá sendo gravado, como a gente tá tentando fazer um vídeo interessante, a qualidade do gameplay vai naturalmente despencar.
Então não tem por que a gente tentar jogar ruim ou jogar engraçado de propósito. Não é necessário fazer isso. Porque a gente sabe que quanto mais a gente tentar jogar a sério, maior vai ser a falha quando a gente falhar. Uhum. Então é apenas natural deixar o desastre acontecer naturalmente, porque ele é inevitável. Uhum. O melhor exemplo disso é esse especial de Natal, gente. Esse daí do Mario foi é o ápice desse exemplo que a gente pode dar pra vocês. Ai, ai. Próximo. Sou eu agora? Sim, sim. Gabriel Vulcanes, quando teremos um episódio de videogames onde só o Jorge aparece? Eu acho que esse deixaria as pessoas mais putas do que elas ficaram com a gente sobre o Labadia. Ah, não, com toda certeza. Não, Se a gente fizesse um vídeo que é só o Jorge em câmera e o gameplay, a tela do pré-start, porque não vai sair dali. Esse seria uma coisa assim, o nego ia ficar puto com ele. Ia ficar pistola. Se em 2019 tiver 1º de abril num dia de episódio de videogames, de repente eu até faço isso de propósito. Grava botar uma tela de gameplay com o Jorge e tacar no vídeo. Aí nego vai ficar puto de verdade com a gente de vez. Aí eu quero ver como é que vai funcionar depois. Bem, pelo azar de vocês, 1º de abril cai numa segunda, então... Não vai ter vídeo, então. Não vai ter vídeo. Mas pode ter um vídeo no canal Caps Lock sobre isso. Claro. Episódio extra gratuito, botar no ar na segunda-feira aí, só de sacanagem também. Só pra fuder de vez. Por que não? Vai lá, filho, você. Maravilha. O Márcio José Domingues Pacheco. Araújo, às vezes revejo alguns dos seus vídeos mais antigos, como aquele sobre o fim dos animes, sobre Sensei, entre outros. E é perceptível a mudança ocorrida não somente no canal, como também no seu modo de interagir com o youtuber espectador ou ver mais. Nossa! Agora que eu tô. Peraí, que a mensagem dele é grande. Uau! Parece que é uma pergunta mais sobre você do canal, cara. São múltiplas perguntas. Ele falou pra ver aqui direto no final. Deixa eu ver aqui. No seu caso, foi positivo ter lutado tanto para conseguir o número atual de inscritos? Considera que foi melhor para você e para o canal que mudanças ocorressem, como também que o canal não se tornasse um canal muito grande de forma tão rápida? A respeito do canal, mudou ao longo do tempo? Posso haver algum no canal que... Cara, o que acontece aqui é o seguinte. Aqui é específico do canal Caps Lock que ele tá perguntando. Uhum. O fato de que o jeito como eu faço o canal não faz com que o canal cresça rápido. O meu canal cresce mais lento ao longo de um prazo maior e eu fui ajustando o conteúdo para fazer ele funcionar dessa forma. Claro que vale a pena. Vale a pena para mim, porque se eu não tivesse... eu não preciso de YouTube para viver. Eu sempre deixo isso muito claro, porque nem sempre o pessoal entende esse lado da conversa. Eu não preciso do YouTube. Pra nada. Se eu te perdesse o canal amanhã por qualquer motivo, eu ainda ia continuar jogando todos os jogos que eu gosto, eu ainda ia continuar conversando com os meus amigos sobre os jogos do mesmo jeito, eu ainda ia continuar comprando os jogos que eu compro do mesmo jeito, eu ainda ia continuar sendo eu exatamente do mesmo jeito. Eu não preciso do YouTube. Eu estou no YouTube porque eu quero estar. E eu só estou no YouTube porque eu consigo fazer as coisas que eu gosto de fazer. À medida que o canal vai avançando e eu vou entendendo que eu tenho uma receptividade maior quando eu faço certas coisas e não quando eu faço outras, o meu propósito de fazer o canal continuar crescendo me incentiva a fazer essas coisas. Eu acabei de fazer um vídeo de 49 minutos sobre a série de Saint Seiya da Netflix que deu 50 mil views em menos de 2 dias. Óbvio que eu não vou ignorar isso. Isso não significa que eu vou passar 4 meses fazendo vídeo de Saint Seiya diariamente. Eu não tenho material para fazer isso. Eu não vou transformar o meu canal num canal em que toda semana eu faço um debate de meia hora sobre qual Cavaleiro de Ouro é mais forte. Essa não é uma conversa que é interessante para mim. Não é uma conversa que eu não me importo com essa pergunta. Não é uma coisa que é interessante para mim conversar sobre. Mas eu sei que quando eu falo de Cavaleiro do Zodíaco,
o canal bomba de views e de inscritos. E isso é interessante para mim. Então, por exemplo, desse último vídeo que eu fiz sobre Saint Seiya, me levantou um questionamento que eu vi várias pessoas falando nos comentários, que eu disse no vídeo: a armadura de Pegasus não é especial. E teve várias pessoas nos comentários falando: ela é especial sim, porque em Lost Canvas é dito isso, blá 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 blá. Quando começou a fazer dúzias de pessoas falando exatamente a mesma merda, começou a surgir um roteiro na cabeça. Que eu tô vendo, as pessoas estão confundindo a constelação de Pegasus com a armadura de Pegasus. E é diferente. Opa, isso é um vídeo. Entrou o roteiro na cabeça. Agora eu pego esse roteiro, eu guardo ele numa caixinha, e quando for o momento apropriado, eu posso falar sobre esse vídeo. Eu posso fazer um novo vídeo sobre esse assunto. E aí, agora sim, eu tenho uma conversa interessante que eu posso falar sobre e que é interessante para mim. E toco o barco. Eu poderia fazer exatamente a mesma coisa com Bleach. Porque eu conheço a porra de Bleach do início até o final. Eu conheço aquela merda inteira. Eu posso falar sobre aquele assunto. Mas eu ainda não me atrevi a entrar nesse mercado 100%. Mas é o tipo de coisa que vale a pena, claro que vale a pena mudar o canal, adaptar o canal, mas eu não vou deixar de falar dos meus RPGs obscuros, eu não vou deixar de falar de Final Fantasy, eu não vou deixar de falar de outros jogos que eu gosto, de Shin Megami Tensei, de Persona, que não são vídeos que geram views, mas são os vídeos dos quais eu sou conhecido por fazer. Então é o que é que nem fazer jogo single player e jogo multiplayer. Jogo multiplayer gera muito mais dinheiro do que jogo single player. Destiny 2 gera muito mais dinheiro que God of War. Mas todo mundo lembra de God of War. Esse é o diferencial. Sabe? Essa que é a diferença. E eu prefiro ser o canal do single player. Eu prefiro ser o canal que é conhecido pelo meu vídeo de Digimon, pelo meu vídeo dos piores jogos de Dragon Ball, pelos meus sketches escrotos, pela minha história de Nier Automata. É o que as pessoas conhecem que eu faço. Quando as pessoas entram no canal, elas descobrem: olha essas outras coisas que esse cara faz. E aí eu fidelizo o pessoal. Uhum. Então, mudar o canal, todo mundo faz isso. O Thunder tá fazendo isso agora. O Thunder tá fazendo live stream de videogames, jogando. Sozinho, por conta própria. Isso porque ele achou um público que aceita ele dessa forma. Então isso quer dizer que a LBTV vai acabar e o Thunder não vai mais falar de anime? Não, não vai. Ele vai continuar fazendo os guias de temporada e as análises e as opiniões sobre animes. Gera, viu, Thunder? Não gera, não é verdade? Pouco. Mas o pessoal tá lá. Mas o pessoal te conhece por isso, espera isso de você e tá lá pra apoiar. É bem isso, é bem isso. Então, pô. Tanto que pra mim é diferente, né? Eu dependo do YouTube. Meu trabalho é isso. Hoje eu aluguei uma casa, eu tô por causa do YouTube. Por causa do YouTube, por causa das pessoas que me auxiliam, seja na ordem, seja nas lives que eu tô fazendo agora, fechei aí parceria com o Streamcraft. Então, cara, é correr. Enquanto do lado do Araújo ele faz o que gosta, sem esse compromisso de eu preciso lançar um vídeo, porque senão a minha conta vai atrasar, eu preciso lançar qualquer vídeo, senão eu tô fudido. No bom português. Então, existe essa diferença e existe também essa mudança de paradigmas onde, por exemplo, eu amo fazer vídeos longos, complexos e estruturados. Eu comecei no YouTube dessa forma, mas hoje é impossível parar 2 semanas pra fazer um vídeo. É meramente impossível. Então, eu faço a coisa mais rápida que vai me render. E quando sobrar tempo, a gente faz aí um roteiro. Próximo? Próximo, que provavelmente é pra você também, porque eu já dei uma lida aqui, o Marte PX Zenon. Araújo, você falou no último vídeo de perguntas e respostas que se pudesse jogaria Shining Tears de novo. Você conseguiu achar esse tempo pra rejogá-lo de sua maneira? E provavelmente você recomendaria ele para alguém que perguntasse sobre ele?
Eu não pude ainda jogar Shining Tears. Ele é um jogo, eu pesquisei na internet sobre isso, eu queria saber qual é o tamanho desse jogo. E ele leva, em média, de 20 a 30 horas para zerar. O que não é absurdo. Na verdade, isso é muito positivo para mim, porque significa que eu posso, de fato, jogar esse jogo de novo no futuro próximo. E eu sei que eu não vou ter um investimento gigantesco com ele. Mas é difícil ter o tempo livre. Quer ver? Eu vou até mostrar para vocês aqui uma coisa. Pera aí, rapidinho. Vou pegar aqui. Isso aqui é o que está acontecendo nesse exato momento comigo. Olha só. Ixi. Como é que funciona o negócio? Por que Araújo não tem tempo para jogar Shining Tears nesse exato momento? Porque o Araújo ainda não teve chance de jogar o Spyro Collection, tá? Não teve chance de jogar Hitman 2 ainda não terminou de zerar o Red Dead Redemption 2, o Araújo não conseguiu fazer o vídeo do Fish of the North Star Lost Paradise que ele quer fazer, o Araújo ainda não conseguiu começar a zerar Assassin's Creed Odyssey, tá? O Araújo ainda não conseguiu jogar o Zone of the Enders que ele comprou na Brasil Game Show, e isso aqui é só para PlayStation 4. Quem acompanha meu Instagram, quer ver? Agora eu vou mostrar a porra toda, pera aí. Agora vai ter o negócio todinho, pera aí. Vocês fingiram. Vocês não sabem o vespeiro que vocês mexeram agora. Fica vendo. Olha a merda. A merda vindo. Lá vem. Olha só, porque aí é o que Segura. acontece. Quando o cara não tem tempo pra fazer as coisas, porque não apenas a gente tá produzindo esses vídeos do PlayStation 4, eu tenho agora os 2 jogos de Castlevania pra PlayStation 2 também. O Lament of Innocence e o Curse of Darkness, que eu comprei pra fazer vídeo, tá aqui. Como, por exemplo, também um projetinho que eu tenho pra 2019 de falar dos jogos do Senhor dos Anéis do PlayStation 2. Eu já tenho 2 dos 5, tá aqui. Matrix, PlayStation 2 também, tá aqui. Fora isso, as porra toda que eu tenho aqui, que tem coisa pra caralho. Aqui tem Drakengard 3 aqui, tem Nier, tem 3D Dot Game Heroes, Yakuza, Dead Souls. Tem coisa pra caralho que eu quero poder jogar pra fazer vídeos. E um jogo como Shining Tears, eu não sei se ele é um jogo que eu faria um vídeo sobre, porque eu ainda não conheço a história. Não sei se é uma boa história pra fazer um vídeo sobre. Mas talvez é um jogo que eu jogaria por puro lazer pessoal. Então, infelizmente, tudo a seu tempo e prioridades têm que ser selecionadas. É a mesma coisa com o Thunder, eu tenho certeza. Quando os animes começam a sair, o Thunder não quer falar de Goblin Slayer, mas o Thunder tem que falar de Goblin Slayer, não tem, tá? O Thunder queria simplesmente explicar pra vocês as diferenças básicas de um Goblin de D&D em Goblin Slayer. O Thunder gostaria e queria chegar a fundo de explicar pra vocês o que é a porra do Starlight. Mas ninguém assistia essa merda. Ninguém assistia a porra do vídeo do Thunder explicando como funciona uma luta de sumô em Hinomaru Sumo. Então, Thunder não faz. Thunder faz ver Sao, porque Sao tá foda. Pois é. Aliás, me explica isso. Essa nova temporada de Sword Art Online, 2 coisas. Primeiro, ela é isolada e segundo, ela presta? Ela não é isolada, porque conta tudo que já aconteceu antes, mas é a melhor coisa de Sao que você vai poder ter na sua vida em Raw, sabe? E, inclusive, a A1 está fazendo um trabalho absurdamente fantástico. Aquele diretor é um demônio pra fazer cena e tá valendo super a pena. Ele não sai dos antigos problemas de Sao, né? Você tem sempre os problemas antigos que ainda pairam, os fantasmas do Natal passado do Sao, mas com certeza essa temporada tá digna de parabéns. Certo. Então eu estou perdendo meu tempo assistindo Bakumatsu ao invés de assistir isso? Com toda certeza. Eu não sei por que você tá assistindo Bakumatsu. Não sei também, porque eu tô com 10 episódios aqui e eu ainda não assisti porra nenhuma. Eu vi o pôster e achei maneiro. Você ajuda, cara. Você ajuda. Não sei. Daqui a pouco você tá indo pra drogas um pouco mais pesadas, como Tolkien Rambu. Ou o Santi achou. Esse daí eu tenho que trancar. Você viu? Eu vi... Você viu Sailor Moon com metade dos frames? Caralho, velho. E é da Gonzo!
É o pior de... Não é Toei, é Gonzo. Cara, próxima pergunta. Transição de cena. Transição de cena. Não quero entrar nesse assunto. Ricardo Rick. Araújo, que tipo de história você gostaria de ver em um futuro anime? Thunder, que tipo de história você gostaria de ver em um futuro jogo? Por quê? Vai você primeiro. Olha, a coisa mais idiota que parece... Eu sou o cara que é conhecido por criticar animes até debaixo d'água por suas histórias. E eu simplesmente não ligo pra histórias e videogames. Tipo, não é o fator determinante que me vai fazer jogar um jogo. A história pode ser péssima, personagens ridículos, mas se o jogo joga bem, se eu terei uma boa narrativa imersiva, caguei pra narrativa embutida. E é estranho isso. Eu acho que o único jogo que realmente eu joguei, que eu prestei atenção na história, tintim por tintim, foi Dot Hack Geo e o Final Fantasy Tactics. Que o resto, joguei assim, sem prestar muita atenção na história at all. E histórias de anime. Tem um anime que eu assisti que eu achava que a história ia ser bacana e não era. E eu queria muito ver um anime que abordasse essa temática. O nome do anime era Magnitude 8. Eu não sei se você conhece. Só que Magnitude. Que era essencialmente deu merda e agora vamos observar esses personagens sobrevivendo a essa catástrofe natural. Uhum. E essa é uma premissa que eu acho muito bacana. Sabe, a premissa de personagens sendo postos numa situação que é humana e extrema. É uma das coisas que eu gosto muito num jogo de 3DS da série Shin Megami Tensei, que é o Devil Survivor, que é literalmente demônios atacaram um pedaço de Tóquio. Esse pedaço de Tóquio ficou isolado do resto do mundo, o exército lacrou essa cidade e as pessoas ali dentro têm que se virar para sobreviver. Então, tipo, você tem aquele caos de sobrevivência acontecendo num cenário urbano. E esse é um cenário que eu acho que dá pra explorar de uma forma muito bacana. Dá pra fazer muita coisa com aquilo. E eu queria muito que mais animes tentassem brincar com essa história. Brincar com a história de você botar as pessoas num cenário e como é que você sobrevive ali. Você tá na sua cidade, que você sempre esteve, e do nada um terremoto acontece. E aí? Como é que as pessoas agem nessa hora? É a mesma coisa que eu falo de ter uma história onde você tem ali, por exemplo, um apocalipse zumbi da vida, em que conta o que aconteceu 30 anos depois do apocalipse zumbi. Essa história pra mim não é interessante. Eu queria saber o que aconteceu nas primeiras 6 horas do apocalipse zumbi. Me conta essa história. Quando ninguém sabe exatamente o que tá acontecendo ainda. Só o público sabe o que tá acontecendo. Eu queria ver como é que os personagens reagem nessa história. Foi o motivo pelo qual eu gostei tanto do filme do Shin Godzilla. Porque é literalmente você vê o governo japonês tentando reagir em tempo real enquanto o Godzilla está, de fato, devastando a cidade. Então você vê o governo, aos poucos, tentando a se adaptar à realidade de que tem um monstro gigante destruindo a cidade e burocracia não vai resolver o problema. E aí você consegue ver as pessoas, aos poucos, tentando pular a barreira da burocracia para conseguir fazer as coisas de fato acontecerem, porque a cidade está sendo destruída e nós estamos aqui perdendo tempo fazendo reuniões formais enquanto isso tudo está acontecendo e ninguém sabe exatamente o que está acontecendo. Então ver as pessoas reagirem ali em tempo real, eu acho que é a parte mais interessante. É por isso que a parte que eu mais gosto de Sword Art Online, a série original, é justamente quando o Kirito e a Asuna ficam de saco cheio da porra da guerra e vão fugir pra viver numa cabana na floresta. Melhor parte. Porque é humano. Tipo, foda-se esta merda, eu quero ter uma vida normal. E você vê o personagem tendo uma vida normal. Maravilhoso. É super mal. O livro é uma merda. Eu fiquei sabendo como é que é essa cena, essa parte no livro. É uma merda. No anime eles pegaram as partes menos piores e transformaram num pedacinho. É o tipo de coisa que eu gosto muito de ver, por exemplo, em Konosuba, que é você ver, não é a grande aventura épica, são pessoas tentando viver um dia a dia normal nesse mundo de aventuras épicas. Essa é a parte que eu acho mais bacana. É o cara indo comprar pão de manhã e sobrevivendo no seu dia a dia normal em que essas coisas acontecem. Esse é o mundo que eu acho mais interessante. É um mundo onde você reage, é o natural com o extremo. E
são poucos animes que fazem isso. Então, hoje em dia, com a moda do Isekai, que ninguém não precisa mais explicar porra nenhuma, a gente conseguiu eliminar a necessidade de explicar as coisas de um mundo de fantasia. Não precisa de explicação. E aí agora não se explica mais porra nenhuma, não existe mais premissa, é apenas entrega, é apenas ponto final. E aí agora a gente tem aí o Isekai moderno, que é isso daí. Pelo menos o Shurato explicava as coisas antes de fazer Isekai. Não, o Slime veio pra tentar fazer isso, só que falha miseravelmente, porque ninguém... Cara, eu já falei, roteiro não vende bonequinho. Bonequinho vende bonequinho. Bonequinho vende bonequinho. Entendeu? Não adianta você fazer um puta lore da hora de um mundo super interessante, de uma narrativa, sabe, verossímil, mas no final o personagem com peitão, bundão ou super overpower, esse sim vai vender bonequinho. Então... aquela velha história. Araújo, meu Deus, meu filho, olha só. Não faz sentido pro lore de Saint Seiya as armaduras se transformarem, mas faz sentido comercial. Faz sentido comercial a armadura subir de nível e depois voltar para outro nível, transformar por outra forma e voltar para a forma anterior, virar Digimon. Comercialmente faz sentido, porque vende mais boneco. Pro lore original da história, não faz sentido nenhum. Quebra o lore original da história, a armadura ficar se transformando e destransformando. Mas vende mais boneco. Você precisa que o Aioria vista a armadura de Odin, porque isso significa que você tem mais um boneco para vender. Araújo, não precisa daquela 27ª transformação do Gundam Cell pra vender 27 bonequinhos. Não precisa. Em Gundam, tem uma coisa que os fãs de Gundam conhecem, que é a síndrome do backpack. A síndrome do backpack começou com Gundam Seed, e desde então nunca mais parou. O que acontece é que eles pegam o design dos Gundams principais da série e eles mudam apenas os acessórios. E aí você tem um novo boneco. O Gundam Barbatos, ele tem 6 formas. Tem. Se você parar pra pensar, você só conhece 3. Barbatos, Barbatos Lupus, Barbatos Lupus Rex. Mas o Barbatos original tem 6 formas. Porque tem uma forma com uma armadura, ele tem uma forma com uma arma, ele tem uma forma com um ajuste na ombreira, e é com ombreira, sem ombreira, e é o ajuste no capacete, e muda isso, e aí é um novo boneco. E é o que eles fazem para vender mais bonecos. Muda algumas partes. O Exia de Gundam 00 é o Exia Repair, é o Exia Repair 2. É só o Exia com novos pedaços de armadura ou com menos pedaços de armadura. É o mesmo boneco. É a síndrome do backpack, que nasceu em Gundam Seed. Isso vai longe, cara. Mas vamos lá. Vai, próximo. Tsukiyama Roxas. Ok. Se fosse uma opção, quais jogos gostaria de gravar jogar com o Thunder no início ao fim? Caguei, eu não vou mais ler pergunta aqui. Foda-se vocês, eu vou embora dessa merda. Porque fui eu que fiz a thread. Quando você fizer a próxima, eu faço perguntas pra você. Eu vou voltar na thread antiga pra ver se tem isso aí. Mas enfim, aguarde. Ok. Mas, assim, pra jogar do início até o final com você, eu acho que, primeiro de tudo, não podem ser jogos super longos, ou tem que ser um jogo super longo. Tipo, zerar Bloodborne seria divertido, mas também seria cansativo. Mas, por exemplo, Resident Evil 1, ou 3, ou 2, que é jogos que dá pra jogar em 3, 4, 5 horas, eu acho que seria bacana. O remake, eu acho que o remake ia ser muito legal fazer isso, cara. Assim, pensando no o que seria legal, né, de fazer. Tipo, não viável. Porque, por exemplo, Persona 5 seria do caralho fazer. Claro, absolutamente. Mas... Tactics. Porra, o Tactics é maravilhoso. Ia ser, tipo, 40 horas naquela merda. Fácil, fora o grind, fora de gravação. Que vai acontecer. Dá pra não acontecer, mas não mas vai acontecer. Mas tem que acontecer, né? Você terminar o primeiro capítulo do Final Fantasy Tactics e você não tem um bardo e uma dançarina no seu time, você não tá jogando. Não, você é louco. Você é louco. Porra, vamos fazer merda direito, porra. Quero pegar lança, não tem nem lança pra comprar. Lança lá no segundo, terceiro... Não, é samurai, que é lá pro terceiro capítulo. Pô, legal, vou pegar um samurai, legal. Como que você vai usar a porra da habilidade dele? Não, caguei, tem um samurai. Beleza, próximo.
Próximo aqui, Igor Góes Oliveira. O Thunder é um cara que está mais a par do Nasuverse em linhas gerais. Como foi para você, Araújo, ser introduzido nesse universo, tanto pelo Fate Unlimited Codes, como por Melt Blood, depois de sua introdução tão pífia com o Fate Extella, e pro Thunder como foi assumir esse papel de guia. O Thunder já tentou me explicar como é que funciona a porra do Fate, umas 4 vezes já? Alguma coisa assim. E eu acho que eu comecei a assistir o Apocrypha e não assisti, não terminei até hoje. E você começou errado, inclusive. Eu comecei pela metade. Eu comecei pela metade da parte 5, aparentemente. Não. Você começou com errado. O Apocrypha não tem anime. Minhoca. Por que jogaram a menina no poço de minhoca? Eu não entendi. E esse cara tem um olho estranho. Por que ele tem um olho estranho? Ele não é o cara, é o outro cara. Esse cara é mulher, mas na outra geração ele era homem. Ok, entendi. Quem é o brasão da coragem aqui que eu não tô entendendo? E tem umas paradas que eu não entendo. Eu não entendo. Eu gosto de ver o boneco batendo no boneco. Então, o Apócrifo, essencialmente, ele foi feito pra isso. Mas ele é um péssimo anime. Ele é uma péssima obra. Das meninas loli lésbica também. Esse daí é pra... Você sabe pra quem que é aquilo. É óbvio, mas é canônico. Não é canônico. Não é canônico. Coisa que não é canônico ele dá referências. Naquela série que é canônico de outras séries. Exato. Tem pelo menos 2 séries que são de comédia, que não é canônico de porra nenhuma. Mas tem os personagens lá. Tem o fantasma do parque lá, que acho que é da série lá. E tem um outro troço também que também tem a ver. Carnival Fantasy. Esse aí. Esse não é canônico. Esse não é, mas é uma grande paródia com coisas canônicas. Então tem muita piada de triplo sentido ali que só quem manja da putaria vai saber da putaria. Tipo, é aquele negócio. Como que é pra mim assumir o papel de uma introdução tão pífia? Não foi pra mim, mas o Extella. O Extella realmente foi meio complicado. Mas, cara, é difícil explicar Fate... Porque Fate é um caldeirão de coisas que você vai pescando e você vai falar, olha, você quer que eu te explique pra você só ver espadinha e lutinha e ver que o Rei Arthur é uma mulher? Ou você quer que eu te explique a porra toda? Porque se eu for explicar a porra toda, eu não vou conseguir. O negócio, assim, é tanto nível de abstração daquela porra de mente do Naso, o cara é louco, o cara é, assim, viajado, e é maravilhoso isso. Clamp, pelo menos, tem uma lógica. Clamp não tem lógica. Depois tem o outro, depois tem o outro. Não tem 3 troços no meio e um lolicon aqui em cima que talvez seja relacionado. Não, é pior, porque tem 3 lolicons e 5 coisas acontecendo. Você nunca viu o Tokyo Revelation Crash? Tokyo... Revelation Crash? Esse eu nem conheço. Eu acho que é assim o que falam, porque assim, existe uma linha cronológica que eles tentam traçar em Tsubasa Chronicle e X-Holic, que são, digamos assim, as 2 linhas canônicas de expansão do universo da Clamp, que ele dá um crash de 5 linhas temporais e 5 dimensões em um único acontecimento onde aquilo reverbera e cria vários outros multiversos. Então, eu botei no Google aqui Tokyo Revelation e ele me deu um OVA de Shin Megami Tensei. Então que porra é essa? Agora estamos cruzando o Clamp com Shin Megami Tensei. O que tá vendo agora? Não. Tem um OVA do Tsubasa Chronicle que ele conta um futuro, uma continuação da história que na série original de Tsubasa Chronicle não teve. Então, tipo assim, eles adaptaram uma parte do mangá e o finalzinho do anime é filler. Aí ele continua no mangá e tem essa saga no mangá, que é o Tokyo Revelation, onde, digamos assim, dá merda. Onde a gente descobre que o Shaoran é Shaoran, a Sakura não é Sakura, o nego perde olho, perde braço, perde a dignidade, perde a porra do cajado da Sakura, do Sakura Card Captor, aí você descobre que a porra toda tá toda bagunçada. Então, nesse universo, digamos assim, ele dá um crash enorme, onde várias linhas temporais e várias dimensões que gerem congruências. Então você tem o Mago Clow numa vertente X fazendo uma coisa. Aí você tem na linha que o Mago Clow não fez aquilo. Aí você tem a linha que o outro vilão lá fez aquilo. Aí você tem a linha que a Yoko não existe. Então, cara, Clamp é
uma coisa ridiculamente confusa e incoerente. Você tá falando do Tsubasa Reservoir Chronicles? Sim. Ah, ok. Então é esse aqui. Ele Agora... que gera toda... Ele e o X-Holic que geram toda a merda da linha cronológica da Clamp. Porque tudo é interligado da Clamp, só que não. Porque tudo é canônico, só que não. É uma merda, cara. Sério, eu não consigo explicar sobre Nasoverse. E Clamp menos. Porque ninguém consegue explicar Clamp. Né? Mas Fate é simples. Você quer ver a coisa legalzinha no anime? Pega o Fate Zero e depois o Fate UBW. Se você quer entender a história, melhor não entender. Próximo. Próximo, vamos lá. Eduardo Magalhães Oliveira. Quais são os jogos do ano que vem que vocês estão mais interessados? R2? Acho que é sim, né? Esse é um, com toda certeza. Deixa eu ver aqui da listagem. Olha só. Caraca, eu nem sei. Eu tenho aqui a listagem dos jogos que vão sair. Resident Evil 2 Remake sai em janeiro. Kingdom Hearts 3 sai em janeiro. Sekiro. Sekiro, com certeza. Sekiro. Também tem o Left Alive, que sai em março. Devil May Cry 5 também é em março. E é essencial. Code Vein aqui. Como é que é? Code Vein. Code Vein é o Dark Souls de anime. Eu percebi aqui o Cool Guy genérico aqui, com coisinhas brilhantes. Que até hoje não saiu, já foi adiado algumas vezes. O Thunder tá esperando, antecipando com muita vontade o Tokyo Ghoul Call to Exist. Vai sair isso? Vai, é um Musou de Tokyo Ghoul, cai dentro. Ok, vai sair Digimon Survival. Esse aí é estranho, é um RPG tático de turnos com pós-apocalíptico com Digimons. Só que dá pra ver, assim, o gameplay de combate é lento, o que pra RPG tático de turnos é uma sentença de morte. Mas não apenas isso, você tem sobrevivência com escolhas pós-apocalíptico com o Digimon. Você sabe que eles não vão puxar o gatilho. Não. Cara, tem que ter muito culhão pra puxar o gatilho, ou... Não vai ser Danganronpa. Não, ainda bem. Mas o fato de puxar o gatilho pode ser feito com uma sutileza um pouco maior, se eles souberem. Sei lá, dependendo do roteirista, eu acho que dá pra apostar um pouquinho de ficha, mas com um gameplay lento, ainda mais atualmente, fica difícil de defender. Sim. Próximo. Gui Marinho. Thunder e Araújo, vocês possuem alguma experiência com RPG Maker? Se sim, como foi o primeiro contato de vocês com ele? Qual o jogo de RPG Maker favorito de vocês? E qual foi o momento mais memorável de vocês com ele, se existe? Eu já tentei brincar com RPG Maker nas minhas épocas onde eu tinha um pouco mais de tempo livre, há anos atrás. Só que eu nunca me senti tão engajado em criar algo onde eu tava limitado em fazer a cópia genérica de Final Fantasy. Então, assim, eu ia desprender de um tempo absurdo pra fazer um jogo muito parecido e eu nunca tive muita vontade de ir a fundo. Eu tentei mexer com Mugen também. Eu tentei fazer um Mugen com os personagens de Riviera. Tipo, coisa específica. Araújo, você conhece o que é Riviera? Claro, obrigado. Então, alguém conhece Riviera? Eu joguei apenas algumas horas do jogo, mas eu conheço ele um pouquinho do PSP. Isso, bem isso. Então, assim, eu me senti engajado porque naquela época foi mais ou menos bater os gostos. Então, assim, eu inclusive já estudei desenvolvimento de jogos, mas contato com RPG Maker eu já tive pouco e, sinceramente, não é uma plataforma ruim, mas é só aquilo que ela faz. E jogos que saíram dele, eu acho que dois conhecidos foi o To The Moon e o Satsuriko no Tenshi, né, Angels of Death, que virou anime recentemente. Que eu fiquei tão decepcionado com o anime que eu honestamente não quero ver o jogo. E o To The Moon parece uma experiência mais interessante, mas eu ainda não tive oportunidade de jogar. Eu também tive o interesse de conhecer RPG Maker na minha juventude. Eu não tenho o hábito de jogar o RPG Maker dos outros. Eu tinha o hábito de aprender a fazer o meu próprio. Eu jogava o do PlayStation 1,
que era super limitado, mas era o que eu tinha na época. Eu tentei aprender o do PC também, eu participava de fóruns para tentar. Eu não queria usar o RPG Maker apenas como ele era entregue para mim. Eu queria. Eu estava sempre lendo a respeito de scripts. O que eu consigo fazer? Que mecânicas eu consigo inserir nessa engine para fazer o jogo? Eu sempre queria fazer um jogo em volta de mecânicas. Então o pessoal fazia, criei um script que permite você fazer no RPG Maker batalhas estilo da série Tales. Opa, peraí. Como é que funciona isso? Aí eu lia e via que era um tutorial de um cara chinês que traduziu para inglês, então era difícil de aprender, e não consigo fazer isso funcionar, não dá certo, deixa rodar. Então era uma coisa que eu sempre. É a mesma coisa que o Thunder. Eu queria muito saber fazer, eu gostava muito da ideia, mas eu nunca tive o tempo necessário para aprender corretamente a produzir algo em RPG Maker. E a gente conhece aí alguns exemplos, pô, super clássico é o jogo de terror Corpse Party, que é RPG Maker, e hoje tá aí fazendo super sucesso. Verdade, e tem esqueci. vários pequenos RPGs que foram lançados na Steam, que eu tenho muita vontade de aprender e jogar e conhecer. RPGs curtinhos, que são super bacanas, mas eu simplesmente não tenho tempo. Eu adoraria aprender a fazer um bom jogo, mas cai na mesma coisa que o Thunder falou. Eu não quero fazer um clone de Final Fantasy. Eu não quero criar um RPG de 3 horas que usa o sistema de combate básico do RPG Maker e apenas conta uma história genérica de anime ou de Final Fantasy. Eu queria poder criar algo. Se é para fazer, eu quero fazer direito. E eu não tenho tempo para aprender a fazer o direito. Então eu acabo deixando as pessoas que têm tempo, vontade, recursos fazerem os jogos e eu me limito a jogar os jogos porque eu não tenho tempo nem habilidade técnica suficiente para fazer os jogos que eu gostaria de fato de poder fazer. Sim. Luiz Paulo Faro, você falou duas, eu vou falar duas também? Okay. Ok. Existe algum jogo que durante a partida ou ao final dela teve aquela vontade saudável de remover cirurgicamente a traqueia do coleguinha? Eu, honestamente, não, cara. Eu não sou competitivo a esse ponto de ficar puto com alguém quando eu perco. E eu acho até engraçado quando eu consigo falhar com tanto sucesso que eu não consigo nem ficar puto. E também, eu pensando aqui, eu acho que teve mais chance da gente ficar puto com o jogo do que com a gente mesmo. Sim. Porque nunca foi a ideia de. A gente tem a mentalidade de quem tá gravando um show. Então a gente sabe que se a gente falhar, isso é conteúdo. Uhum. A única coisa que não seria conteúdo seria se um de nós dois se negasse a progredir no jogo, o que de fato faria o vídeo parar. E isso nunca acontece, porque a gente sempre quer progredir. Mesmo quando o jogo é ruim, a gente consegue ignorar o jogo e conversar entre a gente. Então a progressão sempre existe, mas nunca a troco do jogo. Então não existe aquela necessidade de parar o gameplay porque você está se negando a completar a quest. Não, a gente está sempre tentando fazer as coisas avançarem. E se a gente falha, a gente sabe que a nossa falha vai divertir quem assiste. Uhum. Então é conteúdo. Geramos conteúdo, missão cumprida. Então toca o barco. Então foi uma coisa. E é uma coisa que a gente conversou entre a gente logo no início. Tipo, sessão de gravação não tem barreira. Vale tudo. Então, não tem por que se preocupar com piada, com sacanagem, com humor, com provocação, porque a gente sabe que é tudo em propósito da gravação. Então, por isso que a gente pode fazer de ficar se provocando enquanto joga Super Mario durante horas, porque a gente sabe que é tudo em propósito de fazer o gameplay ficar mais divertido e mais interessante. E meses depois, quando a gente senta para editar o vídeo para botar no ar, a gente acaba rindo, porque a gente começa a lembrar do que a gente conversou naquela época. Então a gente mesmo se diverte vendo as merdas que a gente fez lá atrás. Que, acredite ou não, a gente esquece muito do que a gente conversou depois de gravar. Porque a cabeça não absorve. O que a gente falou na hora desaparece no éter do tempo e a gente vai lembrar meses depois, quando tem que editar o vídeo. Com certeza. Tanto que eu acho que tem questão de personalidade nossa, né? A gente não é muito de
de fazer isso. Eu não sei se você fica puto com um jogo ou com outra pessoa quando você perde ou coisa do tipo, em questão de competitivo, em realmente evocar sentimentos de você querer esganar alguém. Mas eu acho que isso só funciona comigo em jogos, sei lá, quando eu jogava Grand Chase funcionava bastante comigo, quando a pessoa, tipo, ficava provocando, mas não é nem do jogo, sabe? Você sai do escopo do jogo e você vai por provocações pessoais. E agora que eu tô começando a minha vida com MOBA, tô aprendendo a jogar LoL, olha que a merda acontecendo, eu vejo muito isso acontecendo. Tipo, as ofensas não são... elas são, obviamente, engatilhadas pelo jogo, mas você fica muito mais puto com a pessoa do que, de fato, com a sua falta ou excesso de habilidade. Então, eu geralmente só fico um pouco bolado quando isso acontece. Mas mesmo até assim eu sou bem tranquilo quanto a esse tipo de jogo. Eu também não. Eu só me estresso no jogo quando o jogo tá desperdiçando o meu tempo. Que eu sinto que o jogo tá me sacaneando, ou que. Quando eu falho por minha causa, eu não fico puto com o jogo. Porque eu tenho que melhorar, eu tenho que aprender, eu tenho que corrigir a falha. Então, num jogo de tiro, eu morri, eu que não reagi rápido bastante, eu que não soube me posicionar, eu que me coloquei no lugar errado na hora errada. A culpa foi minha, não é do jogo. Então, toca o barco. Mas, por exemplo, quando eu tô jogando Overwatch, por exemplo. Overwatch é um jogo em que os modos de jogo mais popular são de objetivo. Não importa que time matou mais. O que importa é o time que cumpriu o objetivo. Então, quando eu tô jogando uma partida de Overwatch e o meu time se nega a cumprir o objetivo, eu vou ficar frustrado com o meu time. Porque não é pra você ficar parado lá na base dando headshot no outro time. Não importa se você é ótimo de headshot. O importante é que aquele carrinho tem que chegar lá no outro lado do mapa. É isso que importa. Então não importa se você matou mais ou morreu mais. Ninguém se importa com isso. O importante é fazer cumprir o objetivo. Então, se eu tô jogando com um time e o time não quer avançar, eu vou ficar frustrado com o time. Mas aí a solução é muito fácil. Eu saio da partida e procuro outra. Eu não vou ficar ali xingando e brigando com ninguém por causa disso. Eu vou procurar minha diversão em outro lugar. Ponto final. Mas de se estressar assim com o jogo mesmo, não acontece, porque na maioria dos jogos, se eu falhei é por minha causa. Quando eu jogo Street Fighter V Online, por exemplo, se eu morri, se eu perdi uma partida, foi por minha causa, porque eu não fui bom o bastante, então eu tenho que melhorar. E aí ficar com raiva disso é bobagem, é perder tempo que eu devia estar gastando melhorando. Olha só. Porra. Mas uai. Não, tá certo, com certeza. Vamos lá, o próximo é o André Sanches. Quais foram os critérios para as escolhas dos jogos? O primeiro critério eram jogos que a gente já conhecia, então eram jogos que a gente já tinha coisa para falar sobre. O segundo critério eram jogos que eram divertidos, no sentido de que isso aqui parece divertido. Divertido, claro, varia muito. Pode ser divertido porque é ruim, pode ser divertido porque é bom. Mas a prioridade número 1 era esse jogo parece divertido, de assistir ser jogado. Porque tem jogos que eu acho super divertidos de jogar, mas não quer dizer que eles sejam bons de fazer vídeos sobre. O próprio Final Fantasy Tactics é um jogo que a gente só jogou porque alguém pagou pra gente jogar. Porque eu nunca faria um vídeo de Final Fantasy Tactics porque eu não acho que ele é um jogo divertido de assistir alguém jogando. Mas é um gameplay muito fechado, muito seco. Porque é um jogo de estratégia em turnos, tático. É um jogo muito lento, é um público muito, muito específico que assiste esse tipo de jogo. Então não é uma coisa que você faria pensando na popularidade do vídeo no YouTube. Mas, quando, por exemplo, quando a gente escolhia um jogo, o critério era sempre entre um jogo bom e um jogo engraçado, vamos escolher o engraçado. Porque o engraçado vai ser mais divertido de assistir. Então, entre A e B, onde está o humor? Sempre na escolha entre o bom e o engraçado, vai pro engraçado, porque vai gerar meme, vai gerar Photoshop, vai gerar piada, vai gerar comentário, vai gerar engajamento com o público que gosta da gente, e isso vai gerar saldo positivo pra gente
a longo prazo, que é positivo para todo mundo. Então, esse é um critério muito mais importante na hora de escolher jogo. E isso, lógico, depois de escolher jogos que eu mesmo tinha pedido pro Thunder. Uma das primeiras coisas que a gente combinou é que eu pedi pro Thunder, me manda uma lista de jogos que você conhece. E aí eu vou adicionar essa lista à lista de jogos e eles vão ter prioridade para o Thunder ter mais terreno comum em que ele pudesse falar sobre, conversar sobre, comentar sobre, para ter uma coisa mais natural e não ser apenas eu falando sobre videogames e o Thunder conhecendo videogames. Uhum. Que também é uma dinâmica que a gente utiliza, né? Mas não é a que deve ser recorrente em todo episódio, né? Absolutamente. Próximo é o Igor Rueger, alguma coisa assim, de Castro. Ou Rieger. Pensa no Eren Yeager. Jäger, tá. Imagino que seja parecido. Ou o Ruega, do Super Campeões. Caraca, puxei longe essa, hein? Puxei. Como eu lembro disso? Por quê? Eu não lembro nem o que eu comi hoje, mas vamos lá. Vocês já brigaram na escola? Olha, eu gostaria muito de ter enfiado muita mão na cabeça de muita gente, mas eu não acho que vocês devem fazer isso e nem que eu iria sair ileso se eu fizesse. Mas a vontade é. Mas não, eu acho que, assim, pra não falar que eu nunca briguei, eu acho que eu dei já uma cabeçada em alguém, porque a pessoa, tipo, tava me levantando pra entrar dentro da sala de aula, porque eu tava conversando no corredor, aí o cara me suspendeu no ar. E eu fiquei, tipo, caralho, tô voando, né? Aí beleza, I can fly. Aí eu já tava puto com o cara, não tinha o que fazer, vai a cabeça mesmo. Eu dei uma puta cabeçada no nariz do cara. Aí ele ficou meio zonzo, eu armei pra dar porrada e eu falei, vai dar merda, eu sou muito bonzinho, eu vou voltar pro meu lugar, só apontei o dedo na cara dele, falei, nunca mais faz isso comigo. Aí todo mundo, foi zoado pelo nerd, e acabou, pronto, aí nunca mais teve problema com isso, é a vida. Por isso que eu falei, eu deveria ter metido mais mão na cabeça de alguém, cara, mas enfim. De brigar na escola, tipo, eu não brigava na escola porque eu sabia que não valia a pena. Claro que criança, às vezes você perde a paciência e acontece. Mas era o tipo de coisa que, de ser provocado pra brigar na escola, sempre tem um palhaço que tenta fazer isso com você. Principalmente quando você é o nerd, ou no meu caso, que era o gordinho da turma, é lógico que vai ter gente que vai me provocar. Mas eu tinha inteligência suficiente naquela época pra saber, se eu brigar com esse cara e eu bater nesse cara, assim que eu sair da escola, ele vai estar me esperando com outras 4 pessoas. Não vale a pena. Qual é a solução correta? Você veio brigar comigo? Beleza, peraí que eu vou na diretora. Eu tô só te sacaneando, você não sabe brincar? Não sei brincar. E pronto, de repente acabou a brincadeira. Porque falava comigo, eu ia na diretora. Você é dedo duro. Porra, sou mesmo, cara, brinca comigo não. Acabou! Porque o cara vai procurar o quê? Alvo fácil. Alvo fácil é a criança que se deixa provocar. Quando eu percebi que era essa a realidade que eu estava envolvido, eu não vou me deixar provocar. Você quer brigar comigo? Beleza, vou lá na diretora, o moleque tá querendo me bater. Você vem aqui toda hora reclamar? Sim, e a senhora quer que eu faça o quê, senhora diretora? Quer que eu brigue com ele? Se a senhora disser pra brigar com ele, eu vou lá e brigo com ele, não tem problema. Aí depois a gente se resolve. Ela fala, eu vou lá conversar com ele. Aí ela lá conversar com ele, fala, na próxima eu vou chamar seus pais aqui na escola. E aí o moleque fazia o quê? Me deixava em paz. Então eu falei, porra, beleza, estamos resolvido o problema. Me sacaneava? Claro que me sacaneava. Me xingava, fazia a coisa toda, mas não tocava em mim. Então beleza, quer falar, pode falar à vontade. Quando eu saía da escola, também não mexiam comigo. E uma hora cansa. Se você não dá munição, o cara cansa. Ele vai procurar o alvo fácil. E o alvo fácil era sempre os outros. Eram os esquentadinhos, eram os bombadão, eram os moleque funkeiro de pra baile, brigar. Era esses que brigavam. Eu não, eu ia jogar Pokémon com meus amigos. Eu ia assistir Cavaleiro Zodíaco, assistir Dragon Ball Z, ninguém me enchia o saco. Porque eu era o nerd que ficava quieto no meu canto. Então, acabou, sabe? Não valia a pena brigar na escola, porque mesmo que eu não apanhasse, e, porra, na minha juventude, eu fiz judô, eu fiz karatê, eu fiz aikido, eu fiz jiu-jitsu, eu sabia bater em gente, eu sabia dar porrada. Sabe, se fosse pra bater de verdade, era moleza. Eu aprendi muito cedo. Se alguém vier pra cima de você, o que você faz? Você bota o dedão pra fora e bate na garganta da pessoa. Acabou. O cara vai pro chão e não vai levantar mais. Não é dar soquinho na cara, não. É fazer isso aqui, pum, acabou. O cara vai pro chão, acabou. Eu sabia fazer isso. Ou então, alguém vai brigar com você, você vai dar um soco na cara. Não, você vai dar uma dedada no olho da pessoa. Vai pro chão, acabou, briga.
Não tem briga. Você ia chegar no cara e fazer o quê? Você, pum, no olho. Ah, você me deu uma dedada no olho. Dei, por quê? Porque você ia me socar. E eu não quero levar soco. Então eu dei uma dedada no seu olho. Acabou. Então eu sabia fazer isso. Mas se eu fizesse isso, depois o que acontecia? Eles iam esperar eu sair da escola, iam correr atrás de mim na rua, e eu ia apanhar num ambiente onde ninguém ia me proteger. Que é a escola. Eu não ia poder fazer porra nenhuma porque era fora da escola. Então não valia a pena. Deixa pra lá. Isso aí se aprende muito rápido em escola pública. Muito rápido. É verdade. Próximo. Próximo, sou eu? Uhum. Manuel. É isso mesmo. Manuel Crisostomo Ferreira. Por que Blood Rain 2 ainda não teve uma sequência? Porque não faz dinheiro. Justo. É simples. É muito, muito simples. É um jogo que existiu numa era específica do mundo. É a época edgelord dos videogames, onde você tinha personagens sexy, vampiro, sangue, violência, aquela porra toda. E Blood Rain existe naquele espaço de tempo de alguns poucos anos em que esses jogos eram populares. Hoje em dia, não faz dinheiro. Simples assim. Blood Rain é um Soul River mais barato. Não faz dinheiro. E é por isso que ninguém investiu em Blood Rain mais. Faz sentido. Raras exceções é quando a empresa é incompetente, né? Cog, tô de olho em você, né? Mas, enfim. Sokoken. Algum RPG bom e desconhecido para recomendar? Quais são as qualidades desse título e por que está recomendando? Eu acho que para continuar a conversa que eu já tava aqui, eu vou indicar Riviera, The Promised Land, que é um jogo que teve para GBA e a versão mais atualizada, mais atual dele, que é para PSP, que eles fizeram um remake. E ele é só desconhecido, porque, tipo, o gameplay dele é interessante, porque você tem um pouco de questão de gerência de item, né? Você usa itens que são consumíveis e você tem que usar itens certos em personagens certos, então você tem que sempre estar gerenciando os itens que você tem na sua party. Ele... em questão de gameplay é interessante, como ele desenvolve, você não é um jogo que você simplesmente seta seus personagens ali e manda bater como a maioria dos RPGs em qualquer batalha. Você tem um nível de preocupação, tanto dentro da batalha quanto fora dela, porque qualquer merda, qualquer armadilha, quick time event que você erra, você acaba perdendo pontuação, perdendo HP, tomando penalidade. Então é um jogo que ele é muito punitivo se você não prestar atenção. Isso é bom. Mas a história é um anime genérico que viraria um anime da Gonzo lá pra 2005. Com uma péssima qualidade, porque tem a porra do harém. Só. Mas é um negócio, é um guilty pleasure meu, eu admito, eu gosto daquela merda, o visualzinho é maravilhoso e desaresta pra vocês. Eu lembro desse ataque. Tem vários, assim, é difícil. Inclusive, agora pra 2019, eu quero fazer um vídeo pro canal justamente falando de jogos que foram ignorados em 2018. Então, vários pequenos joguinhos que as pessoas não falaram sobre. E tem vários pequenos RPGs também, mas é difícil falar aqui, porque são RPGs desconhecidos. Então, falar o título não vai absorver. Mas se eu tivesse que recomendar, assim... Pouca gente que assiste a gente tem um 3DS, por exemplo. Mas se você não tem um 3DS e tem, por exemplo, um emulador, vai jogar Shin Megami Tensei, porra. Vai jogar Shin Megami Tensei Strange Journey, Devil Survivor, Devil Summoner, Shin Megami Tensei 4, tem uma caralhada. E que vale a pena jogar. Pode pegar no emulador e jogar no computador em casa para conhecer. Porque são jogos que têm uma boa narrativa e mecânicas de gameplay que são interessantes. São jogos que desafiam o jogador, são jogos que exigem da sua atenção e não são o seu típico bater com arma ou escolher magia, fogo, gelo, eletricidade. Tem mais por trás, requer mais do jogador, requer mais inteligência do jogador. E vale a pena conhecer esses jogos, embora, claro... O grande desafio quando o pessoal pede RPG bom para recomendar, a grande barreira do RPG é que ele está em inglês. E muita gente quer jogar RPG e não sabe inglês o suficiente para acompanhar a história. Então não se importa com a história e só quer saber do gameplay. E gameplay de RPG não é exatamente o ponto mais forte. Mas qualquer RPG que te ajude a aprender uma nova língua já vale a pena por si só. Porque... é muita coisa que a gente perde
por não abraçar uma língua estrangeira como parte daquilo que é necessário para conhecer uma boa narrativa. E o que mais tem aí são pequenos RPGs desconhecidos, pequenas franquias desconhecidas, e o 3DS tá lotado de RPGs super bons, mas que quase ninguém fala sobre. Stella Glow é um que eu adoro, que também vale super a pena conhecer. E fiquem de olho aí no canal Caps Lock, que eu vou fazer um vídeo sobre jogos que foram ignorados em 2018, e vai ter um monte de RPGzinho pra falar também, porque tem vários que eu gostaria de apontar pro pessoal conhecer também, que o pessoal fica só no que é popular e acaba deixando passar muita coisa boa que poderia ser conhecida também, e não é nem caro, é 20, 30 reais um RPGzinho desses, que vale a pena conhecer. Eu vou falar mais sobre eles também, porque vale a pena divulgar pra galera. Só uma pergunta aqui, inclusive. Eu sou frustrado, e agora que a gente tava falando sobre esses RPGs desconhecidos, eu sou frustrado com uma coisa. Quando eu ganhei meu PS1, a Mira atrás, veio um jogo, né, um CD azul escrito Lunar. Aham. E não funcionou. E agora eu não sei por que raios e cargas d'água eu lembrei disso. Eu comecei a pegar aquele, é um RPG bem basicão de PS1. Você chegou a conhecer ele? Sim, eu joguei a versão de PSP dele, é o... Deixa eu até ver se é o mesmo, que o Lunar de PS1 é o Silver Star Story, e o do PSP, eu não sei se é o mesmo, é o Silver Star Story, que é inclusive... Não, é o Silver Star Harmony, que, se não me falha a memória, ou é um remake ou é uma continuação. É o remake, é o terceiro remake do Lunar. Parece que ele tem pra iOS ou pra alguma coisa assim, porque eu tô vendo a HUD dele, ele parece esse negócio de botão, não sei, bem, enfim. É que o Silver Star Story é o do Sega CD, é o original. Depois ele teve um remake que é o Silver Star Story Complete, Lunar Legend e Silver Star Harmony, é isso mesmo. Então o primeiro remake, ele é o do PlayStation 1, que saiu para Sega Saturno, PlayStation 1, Windows e iOS. É esse. Depois ele teve um segundo remake no Game Boy Advance, que é de 2002. E depois ele teve um terceiro remake, que é do PSP, que é de 2009. E eu joguei o do PSP. A história dele é a coisa mais básica que você possa imaginar. Ele é extremamente básico, mas ele tem muito charme. Uhum. Ele é muito, muito charmoso. Os personagens são bacanas, mas é que nem o primeiro Star Ocean. A história não é uau, que história narrativa fantástica. A história é muito, muito, muito simples. Mas os personagens têm charme e o gameplay é divertido. As últimas dungeons do Lunar são uma merda. As duas últimas são péssimas, péssimas dungeons. Mas o jogo em si é divertido de jogar. Mas é o tipo assim... Você não precisa ter pressa pra jogar Lunar, não. Era só uma memória obscura, porque veio por causa desse assunto, cara. Não sei como veio, só sei que veio. Bem, próximo, acho que é o seu? Agora sou eu. Tá, que é o Daniel Mendes, fala. Beleza, enquanto isso, eu vi a pergunta, então eu vou pegar água aqui, que eu já tô sem voz aqui. Vai, manda ver. Daniel Mendes, vocês teriam criatividade para pensar em jogos suficientes o bastante para produzir pelo menos mais 10 temporadas de videogames? Se sim, onde eu assino? Cara, o Daniel, inclusive, ele já tinha feito uma outra pergunta anteriormente lá para trás. Deixa eu até ver se foi isso mesmo que eu vi o pessoal comentando aqui. E, assim, uma pergunta que não tem mal nenhum em responder. É fácil. Achar mais jogos para uma nova temporada é muito fácil. E não é qualquer jogo, não. São jogos que a gente consegue fazer alguma coisa sobre. Seria muito fácil fazer mais temporadas de videogames. Jogos não faltam. A gente pode fazer temporadas inteiras temáticas, se fosse o caso. Não seria difícil cobrir mais jogos. A gente deixou muitos sistemas de fora. A gente quase não tocou no Master System, a gente não tocou em quase nada de Game Boy Advance, a gente mal tocou no Nintendinho e no Super Nintendo. Um dos jogos que era para ter assistido na segunda temporada que a gente não fez era os jogos do G.I. Joe, Comandos em Ação, que era um dos jogos que eu queria ter posto, acabei não colocando. Missão Impossível, James Bond, Medal of Honor, GTA, o GTA 1 e 2, o original mesmo.
jogo para mais temporadas é a coisa mais fácil que tem de fazer. A questão se vai ter mais temporadas ou não, isso aí só o tempo dirá, porque vontade, material não falta, mas não é uma coisa que é só pegar e fazer. Mas conseguir jogos, eu já falei até pro Thunder, daria pra fazer uma temporada inteira só com jogos de anime. É muito fácil conseguir mais jogos pra fazer mais temporadas. Tanto que assim, eu acho que o único problema que acaba barrando um pouquinho a gente é questão de tempo, porque tem jogos que eles podem ser ótimos jogos, mas pra fazer eles a gente tem que ter uma logística diferente do que a gente tem hoje. Como a gente falou antes, jogos de beat'em up. Eles são excelentes jogos de você fazer uma gameplay, né? De você mandar os jogos do Metal Slug. Só que eles são jogos um pouco mais densos, mais longos. Você não consegue fazer com o nosso tempo de 25, 30 minutos. Você precisa de 1 hora. Então isso muda completamente a logística, a dinâmica dos episódios e da própria temporada como um todo, né? É o tipo de coisa que não é falta de vontade, nem de material, nem de interesse. É só mesmo porque a gente sabe que esse tipo de material é um material que demanda muito tempo, muita energia, muito recurso e não é popular no YouTube. A gente só faz porque a gente de fato gosta. Porque a gente sabe que isso não vai levar a gente pra frente e em lugar nenhum. A gente só faz por prazer de fazer mesmo. Com certeza. Próximo é o Fábio Máximo. Qual foi o critério para escolher a sequência dos jogos? Tipo, esse vai ao ar em janeiro, esse vai em fevereiro e assim por diante. Completamente aleatório. Absolutamente. Ok, a gente se atenta em alguns calendários em questão de importância daquele jogo naquela data ou se ele tem alguma relevância com algo que tá saindo, com o assunto do momento, então a gente meio que faz isso, tanto que, infelizmente, a gente perdeu o timing do Dead Cells 2 vezes, tanto do lançamento dele, que saiu do Early Access, e também agora do Game Awards, que a gente perdeu o timing por causa que tava rolando outras coisas, ou lançamento de algum anime, de algum filme, de alguma coisa que acaba casando o jogo, então a gente tenta pelo menos aproximar do Smash, a gente tentou aproximar com o lançamento do Ultimate. Então, a gente tenta sempre se atentar a isso. Mas quando não tem, a gente faz meio que um balanço entre os episódios. Então, se for um episódio muito agitado pro Caps Lock, pra mim vai um episódio mais calmo. Ou vamos manter a semana temática. Então, assim, tem uma série de paralelos mentais que a gente vai fazendo pra ir escolhendo. Não tem exatamente uma ordem, mas a gente vai conversando e vai encaixando aí conforme o nosso gosto. Tipo, se eu botar um jogo de luta no Caps Lock, o Thunder vai evitar de colocar um jogo de luta no mesmo dia na LBTV, para não ficar dois idênticos, sabe? Para ter variedade. E é uma das coisas que a gente tenta organizar. Se colocar muito jogo... eu coloquei um jogo de PlayStation 4 hoje. Aí o Thunder não vai colocar um jogo de PlayStation 4 também. Ele já vou pegar esse outro aqui do arcade, ou esse aqui do Master System. Vamos colocar ele aqui para ter justamente variedade e se complementarem os episódios. Os episódios terem pelo menos alguma sinergia entre eles. Não foi... a gente não separou os episódios de uma forma completamente aleatória, mas a gente não segue uma regra fixa de o que vai em que mês. É apenas, isso aqui seria interessante. Beleza, então vou fazer isso aqui agora. E a gente vai casando aos poucos para, de fato, o negócio se complementar e ter algum fluxo, para que seja agradável de assistir também. Sim. Próximo é o Anderson Brito. Gostaria de saber se teve algum apoiador que se decepcionou de ter apoiado o projeto. Não que eu saiba. Também não. Assim, se teve... Não falou. Não vi nada, então acho que inclusive seria estranho, né? Eu acho que eu acho que seria muito assim, se a pessoa quisesse dar um feedback muito positivo, assim, um feedback negativo, mas de uma forma positiva, né, construtiva, eu acho que seria legal. Que eu acho que também a gente nunca recebeu muitos, assim, pontuais. Eu acho que foi mais pessoas abordando certos pontos ou fazendo certas críticas pontuais em algumas escolhas, em alguns aspectos, ou coisas que a gente não conseguiu ou teve que alterar por causa, né, mediante algumas situações, como a gente já explicou, alguns jogos que não funcionou, a gente teve que trocar por um jogo parecido porque não dava.
Né? Ou a própria piada da Labadia, né? Exatamente. Muita gente entendeu, muita gente acabou ficando no ar, então acontece. Mas, assim que a gente saiba, não. E o próximo... É o João Cavalcante. O que você acha o que você acha do jogo Valkyria Chronicles? Tem chance de aparecer no seu canal? Eu acredito que ele está perguntando pra você. Então, pra mim, assim, eu já perdi a oportunidade de fazer Valkyria Chronicles, porque ele já teve um anime. Na verdade, ele teve 2 animes. Ele teve do primeiro jogo e do terceiro jogo, que foi 4 OVAs, alguma coisa do tipo. E eu achei muito interessante, inclusive, mas eu não sei o quanto ele expande naquilo. Pelo menos eu via como funciona a forma de gameplay. E parece um jogo interessante, mas eu nunca tive a oportunidade de pegar ele pra expandir mais minha experiência, mas não é uma oportunidade que eu desperdiçaria se eu tivesse, não. É uma série que eu gosto muito do Valkyria Chronicles 2 de PSP. Ele não é o melhor da série, mas eu gosto dos personagens daquele mundo. Eu gosto como ele lida com certos temas sérios. Como é que ele lida com o tema de guerra de uma forma honesta. E isso é uma coisa que eu gosto muito. A adaptação do primeiro jogo pro anime, os pontos principais ele é fiel, mas ele muda algumas coisas. Apenas porque o jogo é mais longo, então ele pode tratar certos tópicos de uma forma mais abrangente. E o anime meio que tenta... Ele acaba no meio, né? Ele não vai nem muito longe daquilo. Pois é. Eu não lembro exatamente também como foi o anime. Inclusive, deixa eu pegar aqui qual ano. O anime, ele acelera as coisas. Na metade pra frente, ele acelera muito as coisas. Ele vai direto pro conflito de herói versus vilões que precisa ter pra um anime ser completado. Então, meio que foi 2009. É bem, bem direto aos pontos mesmo. Por isso que eu fiquei meio perdido. Eu tô começando a pegar os fragmentos de memória aqui sobre Valkyria Chronicle. Eu lembro que nem quando ela apareceu naquele jogo do... qual que era? Que a gente jogava com a Alicia e com a... Dengeki Bunko, que é o jogo de luta. Ele mesmo, que aparece... Fighting Climax, uma coisa assim. Isso, que aparece Valkyria. Selvaria. Selvaria Bless. Que eu sabia quem era, mas aí eu não sabia conectar muito bem as informações sobre. Né? E até uma pergunta, eu sei que é um sistema de RPG... meio front mission. Não seria. Eu acho que a comparação mais próxima seria Makai Kingdom. Mais próxima, sim. Ele é um RPG de turnos. Ele é um action. É um RPG de ação de estratégia em turnos. Porque quando você tem controle sobre o seu personagem, você tem controle livre sobre o personagem, mas ainda assim ele tem um limite de um raio de ação limite. Ele tem o turno dele, é isolado do turno dos outros personagens. E é um RPG de estratégia de guerra. Mas os personagens são individuais, você controla pequenos squads, e é um bom jogo. O primeiro, ele é bacana, mas por exemplo, pro meu canal, pro Caps Lock, eu fazer um vídeo sobre Valkyria Chronicles, eu vou ser perfeitamente sincero pra vocês, eu gosto da série, ninguém vai assistir. Ninguém vai assistir. 20 pessoas vão assistir esse vídeo. Ninguém se importa com Valkyria Chronicles. Por mais que seja um bom jogo, uma boa série, e eu goste, e eu comprei o Valkyria Chronicles 4 em mídia física, porque eu quero a mídia física daquela porra daquele jogo. E ele tá na Steam, eu podia ter comprado ele mais barato na Steam, mas eu quero ele no meu PlayStation 4, porque é onde eu tenho o Valkyria Chronicles 1. E se lançassem o 2 remasterizado pra PlayStation 4, eu também compraria do mesmo jeito. Mas ninguém se importa com essa franquia, porque o pessoal não gosta de histórias sérias de guerra. O pessoal não gosta de uma narrativa realista de guerra. O pessoal quer fantasia, o pessoal quer magia. Eu já falei sobre isso até no canal mesmo. O pessoal gosta de fantasia e magia. Tecnologia e ciência não vende, porque tem que pensar, e é complicado. Gundam não vende, Cavaleiro Zodíaco e Dragon Ball Z vende. Porque é magia. É bem isso. Por isso que Sekai vende, porque não tem que explicar porra nenhuma, é magia. Não é só por isso, mas... Transição de cena. Não vou falar de Sekai nesse vídeo. Eu prometi pra mim mesmo.
E por último, o Maurício Santos Rosa. Dos estilos de jogos que acabaram aparecendo nas 2 temporadas de videogames, há alguma que vocês acham que se enquadra melhor ou que não se enquadra bem no formato videogames? Sem ser pela questão do desenrolar do jogo, ou outro que fica ruim em um vídeo onde só se aborda os primeiros minutos, mas sim em relação à temática, estilo, gênero, ah, que se enquadra bem. Qualquer jogo de co-op eu acho que flui bem com a gente. Porque a gente falou até dos beat'em ups. Uhum. Qualquer jogo que a gente está jogando juntos funciona bem, porque a gente tem essa química. Onde, por exemplo, até quando a gente tem um co-op indireto, como por exemplo, o Thunder me guiando em Demon Souls e eu guiando o Thunder em Bloodborne. Esses fluíram bem, porque era uma pessoa que conhecia o jogo e uma pessoa que estava conhecendo o jogo. E jogos de co-op fluíram bem. Jogos que não fluem muito bem, mas eu diria que eu não faria de novo os jogos do PlayStation Move. Porque é tanto feedback de informação num jogo de ação arcade em que você não tem tempo para raciocinar nada. O jogo é feito para você apenas reagir. Então você não tem fluência para desenvolver uma conversa, para comentar sobre o jogo, para avaliar o que você está de fato fazendo na tela. Você apenas reage ao gameplay. Então são jogos que eu não faria de novo. Embora eu adoraria fazer o Dead Space Extraction, por exemplo, porque ele tem toda uma história, mas ele é uma exceção à regra. Mas em questão assim, jogos longos em geral, com muita história, é difícil de fazer, porque você quer poder comentar sobre o jogo, mas demora 10 horas para a história do jogo estar exposta na sua frente para você ter algo para falar sobre. Então é difícil desenvolver dessa forma. Uhum. E às vezes fica até inviável quando a gente precisa preparar o jogo para o vídeo. Sim. Então, por exemplo, eu cheguei a dar algumas sugestões de alguns jogos, mas o Araújo falou, porra, não dá pra gente fazer isso porque a gente teria que chegar até aquele ponto do jogo para aquilo ficar interessante. E faz sentido. Se você tá gerenciando o tempo, não é só dentro da produção, mas você também tem que englobar o jogo sendo jogado. Então, por exemplo, se eventualmente a gente tem um save, ou a gente chegou numa determinada parte do jogo que dá pra ser falada ali, né, a gente construiu aquilo não pensando em videogames, mas a gente tem algo que pode ser usado para videogames. Como aconteceu em Bloodborne. Sim. Então, quando isso acontece, a gente se aproveita de uma situação que a gente já tem em mãos, né? Alguma coisa que a gente já pode usufruir. E algumas temáticas de jogos, assim, alguns gêneros, de fato, a gente não fez até então. E é um pouco difícil da gente acabar fazendo pela conversa e pela dinâmica do próprio jogo. Por exemplo, jogos de esporte em geral. Por mais que nesse daqui a gente teve foram dois, né? Jogos de esporte. Um de basquete e um de Isso, foi basquete e vôlei. Isso. Mas tinha alguma coisa ali. Tanto que do basquete eu cheguei depois pro Araújo e falei, por quê? Mas enfim. Então, são coisas que às vezes é um universo muito paralelo da gente. Por exemplo, a gente poderia fazer um de jogo de futebol, mas o que a gente conversaria de futebol? Né? Não seria uma coisa particularmente uau, que comentário. Porque não esperem gameplay de alta qualidade da gente. Exato. O máximo que daria pra jogar é o Mario Strikers, né? Strikers. Strikers. Que é um bom jogo, inclusive. Sim. Ele é divertido pra caramba. Mas a gente estaria jogando por ele e eu acho que é só ele que faz aquilo. Não é por ser futebol, mas é por ser Mario. Por ser Mario, exatamente. Mario Tênis é a mesma coisa. Então qualquer coisa Golfe. Golfe. Um dia ainda vou fazer o Araújo jogar Pangia, pode ficar tranquilo. Ele vai jogar Pangia. Foi um dos jogos que a gente considerou. Sim, a gente justamente o problema é isso. Pra gente chegar no ponto de Pangia e que seria interessante fazer um gameplay sobre, a gente teria que passar tutorial, teria que liberar pistas e personagens e itens, e o investimento de tempo não valeria a pena. Então, deixa pra depois. E o servidor BR fechou, então eu perdi minha conta, então não poderia mostrar, olha, Araújo, você vai jogar golfe no inferno, olha só, que coisa bonita, né? Então, quando alguma coisa dessa sai do controle, né, ou pelo menos quando a gente tem possibilidade, isso acaba. Ou para o jogo de corrida.
A gente fez Sim, pouquíssimos, porque a dinâmica às vezes não funciona, você tem que prestar muita atenção, o negócio não vai. Jogo de ritmo, a gente teve aquele jogo de ritmo, Hits, alguma coisa assim? O Buster Groove 2. Não, Buster Groove não, foi o outro, que era de DJ. Ah, o DJ Max. DJ Max. Nossa, eu quase acertei o nome, olha só. É um jogo impossível de jogar de dois. Não flui. Então a gente parou, ó. Um joga, o outro comenta. Só vai. Não tenta comentar, joga, porque o negócio foi feio. É um vídeo muito legal, foi bem experimental nesse sentido. E você vê que assim, a gente gostou do jogo, a gente tá se divertindo com o jogo, mas não tem como jogar e conversar ao mesmo tempo. Uhum. E, tipo, não é necessariamente um gameplay que é super empolgante, porque você não tá vendo a gente fazer Triple S rank no jogo, sabe? A gente tá tirando notas C e B, porque é o que dá pra fazer. Ou se consegue terminar a música. Ou se consegue terminar a música, é verdade. Mas, eventualmente tem alguns jogos assim que, quem sabe, né, dependendo da situação, a gente pode até tentar, né? Vou fazer experimentos, mas eu acho que essencialmente esses jogos aí. E aí está. Mais um Perguntas e Respostas da temporada de videogames, né? Que vai ao ar primeiro no grupo dos apoiadores do Facebook, Sim. em dezembro ainda, e em janeiro, ao vivo para todo mundo, disponível para todo mundo assistir no Caps Lock, como um Caps Vlog extra, pro pessoal poder acompanhar essas perguntinhas que a gente joga aqui para todo mundo poder ver. Sim, bacaninha. E eu acho que a gente tem que começar a falar que é um perguntas e respostas de vlog, né? De podcast, no caso. Porque essencialmente, é o podcast. Nós somos duas pessoas muito prolixas, que não sabe ir direto ao ponto, e a gente vai dando rodeios e faz a porra de 1h40 de conversa. É uma maravilha, né, Araújo? Agora vamos ver se na próxima o pessoal vai repetir perguntas, porque é o mesmo grupo de pessoas. Uhum. Que faz perguntas todo mês. Então, vamos ver se haverá repetição de perguntas da próxima vez, porque haverá uma próxima. Ou o pessoal pode meio que tiltar ali, né? Fazer assim, uma coisa ali, por baixo dos panos, aí pegar as perguntas que vão no vídeo, aí elas copiam essas perguntas ali. Se a pessoa não tiver muita criatividade, assim, né? Pegar coisas assim um pouco diferentes, porque, cara, querendo ou não, algumas perguntas aí foram um pouco bola curva aqui, né? Porra, perguntar se a gente brigou na escola, porque brigas na escola não é videogames. Não é videogames. Absolutamente não é. E façam perguntas pro Thunder. Né? Perguntem pro Thunder o que ele acha de Air Gear. Olha, você vai ter uma resposta que vai te impressionar, cara, porque eu gosto dessa merda. Todo mundo gosta de Air Gear. A abertura de Air Gear é ótima. O meu problema não é nem gostar de Air Gear, é gostar do Orgriff, que é o cara que faz o mangá. Eu gosto daquele idiota. Eu gosto daquele cara... Você chegou a ver Tenjo Teng? Claro! Você só viu o anime, né? Óbvio! O mangá... Meu amigo, o mangá escalona pra um nível tão absurdo que eu comprei inteira a merda do Tenjo Teng. Nossa senhora. Eu parei na metade da minha coleção do Air Gear porque eu fiquei sem dinheiro, né? Era mais pobre quando era mais novo. E como tem videogames e tem Tenjo-Teng, estamos aí garantindo que na próxima temporada de videogames, se houver, tem Tenjo-Teng confirmado. Eu vou ter que rever essa merda, né? Vai ter que rever. Se você tá falando pra reler, Tenjo-Teng, claro. tá certo, ok. Claro. Que merda, viu? Uai. Mas isso pra próxima perguntas e respostas do mês que vem? Sim, com certeza. Contamos com as perguntas de vocês. Exatamente. Até a próxima. Até a próxima. Coisa feia. Vamos embora.